Os moradores da pequena cidade estavam evidentemente preparados para se juntar ao exército de coletores de sucata. Isso também pode ter sido a razão pela qual eles decidiram morar aqui, ou o objetivo deles em estar aqui. Ao mesmo tempo, eram muito hostis para com os estrangeiros que ficavam na estalagem, lançando olhares severos para eles de tempos em tempos, tratando-os claramente como presas. Em comparação com os residentes, que eram em grande número, os aventureiros e mercenários estavam em menor número e divididos. Eles se reuniram e não puderam deixar de agarrar firmemente os cutelos e espadas que seguravam. Embora soubessem que os outros não tinham boas intenções, essas pessoas que poderiam considerar uma das suas faziam com que se sentissem mais à vontade em comparação com o mar de residentes do lado de fora. Foi uma sorte que, embora os dois grupos de pessoas olhassem um para o outro, eles não se colocaram em um conflito mais acalorado antes que a onda espiritual pudesse começar. Neste momento, uma onda de energia bizarra se espalhou pela cidade, enviando calafrios na espinha de todos. Quanto a Leylin e os outros magos, o sentimento era mais distinto. Está começando. Leylin olhou para a lua no céu. De acordo com o AI. As leituras de Chip, a intensidade de um tipo de ondas de energia escuras e frias estavam subindo rapidamente. Tanto que a região ao redor da pequena cidade parecia estar envolvida no que parecia ser uma barreira de domínio. O reino da Estrela da Manhã? Não. Suas qualidades intrínsecas são um pouco insuficientes, só pode ser um campo de força pertencente a um nível de 3 magos no máximo. O aparecimento de tal barreira fez as pupilas de Leylin se contraírem, mas ele relaxou logo depois. Está aparecendo. Nesse momento, uma voz soou, tremendo devido ao medo ou excitação. Leylin seguiu a multidão. Numerosos raios de luz que se assemelhavam a estrelas cadentes convergiam em um rio longo e brilhante, fluindo lentamente do perímetro da pequena cidade. Raios brilhantes com estrias resplandecentes se espalharam pelo horizonte. A visão de Leylin permitiu-lhe ver claramente os itens dos raios de luz. Um único sapato de couro amarelo passou voando, com minúsculas asas brancas de cada lado. Os cadarços foram deixados de lado em uma bagunça, mas a ponta do sapato estava polida e brilhante. Atrás do sapato de couro havia uma bengala preta, provavelmente processada diretamente de algum tipo de trepadeira. Da mesma forma, voava com as asas abaixo do cabo. O que é isso? Leylin parecia desconcertada. Logo depois, ele também viu uma boneca de pano, uma mesa e cadeira surrada, e outros itens passaram, como o tipo de vasos de flores que normalmente eram colocados em balcões. Esta é uma reunião de mercadorias em ruínas? Ele ficou sem palavras, mas ainda comandou o AI-Chip para gravar esta cena e monitorar as ondas de energia. Depois que o lixo fluiu ao longo do rio, Leylin não conseguiu mais rir. Logo atrás do fluxo de luz, uma linha branca levemente discernível gradualmente se aproximava. Quando chegou mais perto, ele pôde ver vários rostos insensíveis. Eles tinham longos cabelos negros, e estavam vestidos inteiramente de branco, caminhando lentamente ao longo do raio de luz. Talvez andar fosse uma descrição imprecisa, porque uma nuvem de névoa pairava sob seus pés. Seus seres inteiros pareciam avançar continuamente enquanto suspensos no ar. Embora os aventureiros e mercenários próximos a Leylin tivessem ouvido falar sobre tal fenômeno, suas pernas ainda tremiam de medo. Eles não conseguiam nem manter a boca fechada, e os sons de dentes batendo podiam ser ouvidos enquanto estremeciam. Em comparação com aquelas pessoas, os residentes desta cidade deveriam ter passado por isso antes e tinham experiência. Embora seus rostos também estivessem pálidos, eles ainda podiam se recompor e não foram humilhados. As silhuetas densamente compactadas convergiram para formar uma maré enorme, que subiu violentamente ao lado da pequena cidade. Leylin ficou ao lado, solene, como seu AI-Chip gravou freneticamente os dados. Há tantos espíritos. Talvez algo importante tenha acontecido nas proximidades, e isso pode estar relacionado à radiação de alta energia. De fato, muitos dos estranhos avistamentos observados em todo o continente central foram causados por batalhas entre magos de alta patente ou contaminação por radiação. Tais fenômenos geralmente não desapareciam mesmo depois de milhares e milhares de anos,
e em vez disso, expandiam-se para fora incessantemente, disputando o território com os humanos que viviam lá. Assim, a prevenção e cura de tal contaminação foi um tema de pesquisa quente para muitas das grandes forças. Numerosos fantasmas brancos se contorciam em direção a uma determinada direção sem pressa. Entre eles estavam machos e fêmeas, crianças e idosos, mas todos eram inexpressivos. Seus cabelos estavam soltos e cobriam as pupilas. Um fenômeno tão estranho fez até o couro cabeludo de Leyland formigar. As almas sempre foram vistas como algo altamente bizarro e idealista. Em sua busca por mais conhecimento, ele não teve escolha senão seguir em frente. Neste momento, o avô e neto que ele estava observando com sua força da alma de repente fez um movimento. Ao ver a onda de inúmeros espíritos, o idoso Magus parecia empolgado e pegou um caderno amarelado. Ele parecia estar fazendo comparações, e até deixou a cidade em segredo. Por outro lado, os outros dois magos trocaram olhares, depois foram para os cantos separados e tiraram vários materiais de suas vestes para exibirem si mesmos. Eles provavelmente estão tentando usar o poder da onda espiritual para alquimizar os itens mágicos que estão chegando. As habilidades alquímicas de Leyland eram altas o suficiente para ele ser um grande mestre. Com apenas um leve olhar, ele imediatamente encontrou uma pista. Sentindo que estava abaixo dele, ele bufou friamente e não se incomodou com isso. Pensou em deixar um fantasma onde estava, enquanto ele próprio escorregaria nas fendas da escuridão para poder seguir o avô e o neto. No caderno que o avô havia tirado antes, Leyland tinha visto algo incrível. Se for realmente o caso, será interessante. Uma luz brilhante brilhou nos olhos de Leyland. Avô! Será que realmente estaremos em volta desses espíritos? O neto era apenas um acólito covarde. Vendo os espíritos translúcidos, ele puxou a manga do velho Magus com medo, o rosto pálido. Esses espíritos são do nível mais baixo, e não são propensos a atacar, o que há para ter medo? O velho mago reprovou, aparentemente se sentindo um pouco impotente. Embora seu neto tivesse habilidades inatas e decentes, ele não teve muita coragem de falar. Mas estamos prestes a integrar o mar de espíritos diretamente. Uma vez que eles descobrirem que algo não está certo, eles definitivamente nos despedaçarão. A tranquilidade do velho não acalmou o garoto, mas o deixou mais temeroso. Se não nos integrarmos ao canal espiritual, como chegaremos ao túmulo e obteremos aquilo? Um olhar inflexível foi escrito no rosto do velho. Ele agarrou o braço do neto, tirou alguns pergaminhos e os separou. Asterisco bus. Asterisco ao rasgar os pergaminhos pretos, o par foi envolto em um brilho branco opaco. Depois que o esplendor se dispersou, ambas as figuras começaram a se tornar fantasmas e até emitiram ondas de energia semelhantes às dos espíritos. Os olhares hostis que os espíritos estavam atirando no par também desapareceram imediatamente. Feito! O idoso Magus, que estava se tornando translúcido, deu um tapinha no peito. Este é um feitiço que tem sido transmitido para nossa família por gerações, o que pode fazer com que esses espíritos nos vejam temporariamente como seus semelhantes. Vendo isso, o menino finalmente se sentiu à vontade e se espremeu na corrente de espíritos junto com o velho. Que feitiço intrigante! Um raio de luz brilhou no ar, e a silhueta de Leyland apareceu. É diferente das magias tradicionais do continente central e, ao contrário, tem um estilo que lembra o plano astral. Embora os espíritos fossem ricos em número, a maioria deles era de nível muito baixo. Eles eram absolutamente incapazes de detectar qualquer falha se um mago da Estrela da Manhã escolhesse se esconder deliberadamente. Foi só até que Leyland se integrou na onda espiritual que ele finalmente se sentiu diferente. Espaço. É o poder do espaço. Não é de se admirar que esse cara tenha chamado esse lugar de um canal espiritual. Leyland resmungou baixinho. E ele percebeu que o caminho que os espíritos estavam tomando era estranhamente isolado do resto do continente central, formando um canal especial. Aqui, mesmo se algo fosse visível a olho nu, na verdade poderia estar a centenas de milhares de quilômetros de distância. Se alguém pudesse entender as regras desse canal, eles poderiam usá-lo para fazer coisas que muitos magos considerariam inimagináveis.
O velho homem à frente parecia muito familiarizado com este lugar e arrastou o menino, avançando rapidamente. Uma luz azul brilhava nos olhos de Leila enquanto ele seguia de perto. Ele está usando o canal espiritual para esconder alguma coisa. Tenho certeza que ele deve ter sido uma estrela da manhã antes de sua morte. Quanto mais eles desciam o caminho, mais sério Leila se tornava. Havia muitos perigos aqui que nem ele seria capaz de ignorar. Se não fosse pelo fato de que havia alguém liderando o caminho na frente, ele não podia ter certeza se conseguiria passar com sucesso. Havia menos espíritos em volta da onda. Um raio prateado de luz aparecerá no chão, e o velho caminhava junto com o neto. Os minutos passavam e, quando finalmente chegaram a um determinado local, o êxtase se espalhou pelo rosto do velho. Encontrei! Os passos de Leila pararam. O ancião Magus na frente dele estava de pé sob uma enorme árvore butternut. Os enormes garfos nos galhos formavam um estranho símbolo com 3 cabeças. Ao ver esta árvore, que parecia uma espécie de marco, o velho engasgou em agitação, até mesmo derramando algumas lágrimas. Finalmente encontramos o túmulo ancestral. Aqui mesmo. O menino olhou para os ramos bifurcados e ostensivamente demoníacos, enquanto a lua prateada brilhava com um brilho estranhamente nefasto, fazendo-o murchar de covardia. Sim, bem aqui. O velho estava tão empolgado que quase começou a dançar. O cemitério de nossa família está quase sempre escondido nas brechas espaciais. Somente quando a onda espiritual acertar uma vez a cada 100 anos, poderemos passar pelo canal espiritual para chegar aqui. Um brilho resplandecente se iluminou em seus olhos. No túmulo estão as técnicas de meditação e equipamentos mágicos pertencentes ao nosso ancestral. Apenas esses itens são suficientes para reviver nossa família. Se for esse o caso, por que nossos ancestrais não deixaram isso para trás? O menino perguntou em dúvida. Eu não tenho muita certeza. De qualquer forma, esse túmulo é o tesouro da nossa família, com certeza. O velho parecia um pouco confuso, mas logo seria substituído por uma loucura ainda maior.